Alô! Dia 25 de agosto de 2017. Mais uma vez no ar, o inusitado programa Pulando a Cerca. Sabe que estamos falando Pulando a Cerca? Inácio Boca de Trombone. Diretamente do Ingá, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, com vocês, cobriu de lona é circo, descobriu Pulando a Cerca. Daniel, prossiga. Inácio Boca de Trombone é o grande apresentador. Fantástico. Olha só, então, por que pulando a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação, justiça, arte, ciência e música. Pois é. O apresentador desse programa sou eu, Daniel Suturianci, médico. Aqui nesse programa não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. A vida não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. E há 517 anos, esse país chamado Brasil vem pulando a cerca. Aí cada cerca, cada vez, a cerca está se tornando um muro. O muro é difícil a gente ver o outro lado. Então, hoje, os nossos convidados são simpaticíssimos, agradáveis, gostosíssimos, desudíssimos. Por isso, dois doutores, dois colegas médicos. Vamos chamar para pular a cerca o doutor Márcio Meirelles, da participação médica. Vem cá, Márcio, pular a cerca! Opa, vai pular a cerca, tá pulando, isso! E vamos chamar também o nosso colega, também médico, o doutor Luiz Viana, do Coração da Medicina. Vem cá, Luiz, pular a cerca! É gostosinho. Eu tinha falado. Estou ficando acostumado. Então, bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. E o programa repete. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Bom, fizeram os vestidos, acho que fizeram. Tomamos café, bebemos água. Olha só. Fiz a barba. Já teve a primeira vez que você vieram ao programa. Foi tão interessante que a equipe que comanda tudo aqui pediu para vocês voltarem após um tempo de articulação. Vou pedir ao doutor Luiz Viana Cardoso, fala um pouquinho sobre o coração da medicina. Bom, nosso grupo, um grupo de WhatsApp, um grupo de discussões presenciais ainda um pouco raras, mas um grupo que está planejando fazer debates e encontros com profissionais da área de saúde interessados ou que participam diretamente com a medicina, com a prática médica, com a cultura da medicina atual, né? Então nós hoje ampliamos um pouco, já temos alguns alunos daqui da Universidade Federal Fluminense que participam do grupo, incluímos médicos de Brasília, que estão nos ajudando a planejar talvez os temas aí para o primeiro debate que nós faremos em breve na UF, no Antônio Pedro, e um também em Petrópolis. E é um grupo que vem para tentar discutir questões que não estão sendo muito faladas no momento, que são questões, pelo menos não estão sendo muito faladas no momento no meio médico, questões da coletividade. Retorno de discussão da coletividade, de problemas da coletividade que a gente tinha na década de 70 e 80 e ficaram talvez um pouco sumidos dessa medicina tecnológica, hospitalar. E esse grupo basicamente é de pessoas ligadas à medicina hospitalar, não de
promoção à saúde, não é um grupo do medicina sanitária, é um grupo mais ligado à medicina hospitalar, uma medicina mais hard, né? Que quer voltar a discutir junto com um projeto de coletividade, de integralidade na atenção médica, e procurado parceiros como o Grupo Participação Médica, o Grupo Médicos pela Democracia, que é um grupo de Salvador, muito ligado ao Sindicato dos Médicos lá, Universidade Federal da Bahia, trocando ideias para ver se a gente amplia essa discussão, que o momento pede, né? Bom, Luiz, eu entendi que a maioria dos médicos da área hospitalar, mas o coração da medicina é aberto a todo mundo. Sim. Isso, aquilo, não tem área. Tem psicólogos no grupo? Não, claro, pode ter. Temos estudantes ainda. Enfermagem, comunidade, não, acho que não tem nenhum problema. É aberto, o coração é aberto. Então, o debate é amplo. E retoma o que você falou, um aspecto que está perdendo a ética médica, né? A integridade, e tornou-se um grande negócio. Lucro, são lucros, não são lucros, são lucros. Então, o coração da medicina propõe abrir esse debate. É fácil? Não, é difícil. Com esse muro que está acontecendo no Brasil hoje, o lucro, a grande empresa e tal, mas tem que fazer. E o coração tem que continuar batendo. O sangue é importante. O sangue da ideia e o coração batendo é importante. Doutor Márcio Meirelles, participação médica. Fala um pouquinho qual foi a experiência. Você acaba de dizer qual foi a nossa experiência. Nós, quarta-feira passada, 2 dias, nós fizemos uma Assembleia Geral extraordinária. Primeira, a Associação Movimento de Participação Médica, para quem talvez não saiba, ela foi criada no dia 18 de outubro de 2007. Dia 18 de outubro, porque esse é o Dia do Médico. E ela foi criada como uma associação exclusivamente de médicos. Está lá no Estatuto, no original. 2 coisas. Primeiro, que ela é uma associação de médicos. Quem não for médico não entra. Segundo, que ela vive exclusivamente da contribuição dos sócios, R$50 por mês, e de mais nada, não se aceitam doações. Esse modelo durou 10 anos. E o que nós constatamos, com muita serenidade, também 2 coisas. A primeira é que a maneira da gente analisar os nossos objetivos se ampliou nessa linha que o Daniel acaba de dizer. Nós percebemos que para chegar aos objetivos que a gente quer, de uma medicina de qualidade e, sobretudo, de um atendimento à população em geral, um atendimento integral e universal, não basta a gente cuidar da medicina no sentido predominantemente curativo. Nós temos que abrir o horizonte para medidas de prevenção da doença e de promoção da saúde. Portanto, nós temos que mudar, como disse o Daniel, o foco da doença para a saúde, do indivíduo para a coletividade. Para isso, nós fizemos há 2 dias uma assembleia muito interessante, muito participada, para mudar o estatuto, para que todo profissional de qualquer área que se interesse pela saúde possa nos ajudar e possa participar. E a segunda conclusão, essa um pouco menos agradável, é que nós, em 10 anos, nós não conseguimos a adesão
da coletividade médica que nós esperávamos. Em lugar de crescer, nós fomos lentamente encolhendo, o que nos demonstrou que, por razões, ninguém é mau, ninguém é ruim de caráter, mas razões da nossa cultura, os médicos, esses que o Luiz acaba de citar como sendo médicos do consultório, médicos privados, médicos da vida hospitalar, por qualquer motivo, não se motivam muito em discutir esses temas que eles estão trazendo, eles, o Daniel e o Luiz, estão trazendo aqui, que é a saúde da população. A gente se aprofunda no como melhor tratar a doença. E ninguém melhor do que o médico brasileiro para fazer isso. Somos, os médicos brasileiros, extremamente competentes, técnica e cientificamente. Mas, em termos de, se a gente pode chamar de cidadania, de solidariedade social, de preocupação com o todo, já não somos, talvez, os melhores do mundo. E é preciso que a gente mude isso. Então, por isso, nós mudamos o estatuto e passamos a aceitar não médicos e mudamos o estatuto para aceitar doações, coisa que para nós era inimaginável há 10 anos. Agora, nós tomamos cuidados, nós não aceitamos qualquer doação. Nós vamos aceitar doações de entidades sérias, voltadas para o bem social. Ô, Márcio, então você está no lugar certo. Acho que sim. Não, sabe por quê? A participação médica conseguiu pular a cerca. Pulou a cerca. O lugar é certo, pular a cerca. Abriu a participação e abriu a doação. Isso. Então, pulou a cerca. Uris, você está com dói hoje. Então vamos dar, o médico também fica doente. Vamos dar saúde para o Uris, coração na mesa de cena. Fala mais, Uris. Olha, eu vou falar uma coisa que ficou pendente do que você falou e que eu acho que combina um pouco com a expectativa, ou a expectativa que eles tinham e não conseguiram. Eu acompanhei durante um tempo, eu tenho colegas que já se referiram à participação, que participaram no início, né? Colegas que foram acabei largando o movimento e tal. E eu sou ingressei há pouco tempo, não tenho participado muito, porque é no Rio de Janeiro à noite, eu sou de Niterói, mas dou meu espetáculo de vez em quando, converso com o Márcio. Mas eu acho que a fala que você teve há pouco tempo, Daniel, que mostra isso, que é o problema da ética médica. Você falou, a ética médica sumiu. A ética médica hoje, e aí é o tema que eu tenho mais tentado me dedicar a entender, estudar e tal, ela virou uma preocupação deontológica pura, né, com regras, leis e virou uma ética com dois focos. O médico hoje ele se preocupa com a questão de gestão, questão administrativa e com a questão legal. Eu acho que são as duas preocupações que ele entende como problemas éticos. É se ele não está fazendo algo que possa resultar numa punição legal para ele, ou se ele não está fazendo algo que possa resultar numa punição administrativa e que ele perca o emprego. Não há uma preocupação, na média do que eu vejo da prática, da sua prática com uma visão ética, como a ética é estudada. E aí, dentro disso, que eu acho que há um desinteresse total por movimentos como o nosso, como movimentos como o do Dr. Márcio. Então, assim, a gente está tendo muita dificuldade, porque a gente peneira, né? A gente está peneirando no meio médico, colegas que a gente conhece, que realmente tem um interesse que vão além da sua prática diária, que perder tempo com discussões teóricas ou com uma participação coletiva. Eu tenho outras questões para fazer, eu tenho meus empregos, meus plantões, meu horário corrido. Os médicos, em geral, têm uma carga horária grande, trabalham, na grande maioria dos casos, e hoje cada vez mais do que nunca, com produtividade. Então, isso é um estímulo a você fazer 40, 60, 80 horas de trabalho remunerado por semana, e o que sobra para você ter
um outro tipo de trabalho que seja teórico, uma participação, mesmo que seja corporativa, sindical, alguma coisa, é muito pequena, o interesse é menor. Então, Luiz, você colocou a questão da ética, a ética médica. Mas você colocou que essa ética é voltada para o próprio médico. Esquece o outro. O outro é com unidade. E qual é o papel do médico? É só para si ou o coletivo? Qual é o papel da saúde? Exatamente. Sim, doutor Marcos, fala. O Luiz disse uma coisa muito interessante quando ele disse que o médico hoje está centrado mais nas questões administrativas e legais, jurídicas, e os aspectos éticos mais amplos, humanísticos, não estão. Eu me lembrei quando ele falou isso, que é muito justo que se espere dos médicos esse tipo de comportamento humanístico, generoso, solidário. Por quê? Porque o médico, das muitas profissões, é uma das que mais tem essa representatividade no imaginário popular. Quando você fala um médico, o que é que você espera? Camarada que ficou riquíssimo ganhando dinheiro? Não. Vocês pensam naquele estereótipo tão belo do velhinho que no interior ia de porta em porta e tratava dos doentes com muito poucos recursos, mas dava uma solidariedade, acompanhava o paciente morrendo ao lado do leito e ganhava de remuneração uma galinha, um peru, um cacho de bananas, ou o que fosse. Essa é a ideia, em resumo, a generosidade, o desapego ao dinheiro, ao poder. Uma pessoa, o médico é visto pela população, e felizmente é assim, como uma pessoa generosa e voltada para o outro, como você acabou de dizer. Mas o que eu estava pensando é que o médico é também um fruto do meio em que ele vive. E que nós dizemos isso do médico porque esperamos mais dele do que dos outros. Mas isso é geral. Isso se aplica a todas as pessoas. Dos mais pobres aos mais ricos, dos mais letrados aos menos letrados. A nossa sociedade, embora tenha o nome de sociedade, não é efetivamente uma reunião de sócios. Uma sociedade deveria ser um por todos e todos por um. Quando você se junta a mais 2 ou 3 colegas e cria uma empresa, uma sociedade, o que é que você espera? Que todos estejam juntos, colaborando, trabalhando juntos. Mas é isso que você vê na sociedade? Não. Você vê grupos antagônicos, grupos que se hostilizam, grupos que se desinteressam. Por exemplo, no outro dia nós recebemos nas redes sociais uma opinião interessante. Fizemos uma colocação na linha da solidariedade, da responsabilidade social de cada um de nós, pelo conjunto, pela nação, e uma pessoa disse assim: eu pago os meus tributos, eu sou um homem de bem, eu cumpro os meus deveres, não me sinto responsável por isso que está aí. Então, essa pessoa representa o que é a nossa, entre aspas, sociedade. Uma sociedade em que há pessoas que dizem que faz a sua parte e que não é responsável por isso que está aí. Doutor Márcio, eu queria acreditar que o que você falou, que o médico é generoso, é o cabelo branco, eu acho não. Não, mas ele falou que isso é um estereótipo. Sim, ele não falou, ele falou isso que é um estereótipo. Mas um estereótipo que eu queria acreditar. Que atualmente não está, né? Foi isso que eu entendi. Pois é, mas a população não acha isso. Eu acho que já não acha tão mais como achava. Não acha. Não acha. Não, calma, a saúde, o cara está correndo.
O médico do consultório que tem plano de saúde, é tudo correndo. Não, dá receita de qualquer maneira. A população sabe disso. A população parece boba, mas não é. O cara fica 4 horas da manhã na fila, chega lá, o doutor espera, senta Bruno na cadeira, espera a vida. São, que você tem isso? Pá, rua. O médico tem 80 horas, 100 horas por semana, no serviço público, ele atende, em geral, correndo, para não dizer pior. E na empresa particular, ele tem que preservar. Porque o serviço público não tem um platão. Ele chega a hora que quiser, fala e vai levando. Então, a população, e a maioria da população do Brasil, vai na entidade pública, se tiver. E sabe disso muito bem. Mas a questão é de sobrevivência. Vai 4 horas da manhã na fila do NPS, tá bom aqui? Sim, tá bom, sim, não tem outra coisa. Então a população não é boba, ela sabe, mas tem que sobreviver e se preservar. Eu gostaria que fosse assim, mas cada vez está sendo pior. O que você falou, que a participação médica está caindo, igual o rabo de cavalo que cresce para baixo, está caindo. Toda essa área, nós estamos falando de genética, não, da medicina, está caindo. O negócio é rapidez, faturar, boleto, lucro. Ora, quando eu encontro os meus colegas da faculdade, eu me sinto marginal. A conversa, claro, cada um conversa o que quiser, faturamento, financiamento. Aí medicina financeira. Isso. Aí eu fico pensando, eu queria ser médico ou empresário. E cada um dos médicos pretende, inconscientemente ou conscientemente, ser empresário. Esse é o cara que deu certo. Esse doutor que ficou rico, a população admira. Não é o cara... A nossa cultura é consumista. O cara que deu certo, eu sou... O que ele falou aqui, Daniel, é assim... Eu estou generalizando. Generalizando. Claro. Porque ele falou que isso era uma expectativa que havia, que hoje o médico, ele vem dessa sociedade onde todos se acham empreendedores. Você tem uma pesquisa dizendo que 80% da população brasileira se sente empresário de alguma forma. Eles são mesmo os trabalhadores. Então, essa ideologia de empreendedorismo, ela é passada e as pessoas que vêm fazer medicina vêm também com isso. Claro, então, cara, ele tem no consultório dele um espírito de empresa. Claro, e aí, uma crítica que a gente faz à postura do médico hoje, eu acho que ela tem que ir além dessa divisão SUS-privado, porque o mal, a má prática, o equívoco ético do médico hoje, ele está além da relação entre hospitais público e privado. Ele está na relação com o paciente, que é visto, como você falou, mal também na área privada, que é visto como uma mercadoria, como uma coisa que ele tem que reproduzir em volume, que ele vai ganhar produtividade. A relação ela é totalmente mercantilizada. É um produto, é um procedimento que eu vou fazer, são AIHs, são nomes... Quando eu comecei a falar, eu falei, doutor, eu gostaria de acreditar que o médico, cabelo branco, fez a vida toda atendendo a população que precisa, não tem voz, não tem vez. A discussão no coração da medicina, da participação médica, é o quê? Da vez e voz, ao lado e ao outro, e tornar um lado só. A questão, o médico hoje não tem vez nem voz, muito pequena. E a população menos ainda, não tem vez nem voz. E quem é que tem vez e voz? O modelo capitalista. Ele tem vez e voz.
Então, essa articulação que vai se estender em Brasília e tal, A questão- vez e voz. A questão, Daniel, diagnóstico pode ser esse. A questão é como é que a gente sai dessa situação. Qual é a estratégia que se há de usar para sair daí? Eu não vejo outra a não ser a mobilização da população, daqueles que precisam de uma saúde, através do convencimento. E nós não Da acreditamos. medicina não são os médicos. isso Claro eu que concordo não, com ele. claro que não. Claro. Quem O muda a médico medicina é a não é própria o sociedade pedindo algoz. uma outra medicina, né? Nem o algoz, nem a vítima. Assim como a população também deve parar de ver, quando eu digo população, são as pessoas mais, enfim, menos abonadas, que às vezes a gente as vê como vítimas e elas também pensam ser vítimas apenas. De certa maneira, pela omissão, por não terem a visão da importância de se reunirem, por não terem tido a oportunidade da escola, da cultura, etc., essas pessoas se veem como vítimas, mas elas têm um papel na sociedade que não está sendo desempenhado. Por exemplo, as pessoas às vezes esperam um favor. Eu vou falar com o Dr. Luiz, porque eu sei que ele tem influência, talvez ele consiga para mim uma vaga, não sei aonde, porque, e se conseguir, eles vão ficar muito gratos ao Dr. Luiz, porque me ajudou, quando a situação é completamente outra. Essa pessoa não tem que pedir nada, nem ao Dr. Luiz, nem a ninguém. Essa pessoa tem o direito de ter aquilo que ela está procurando. Ela só não sabe o caminho. E nós não conseguimos, nós agora falando do grupo, nós, os sabichões, os que estudam, os que pretendem ensinar, nós não conseguimos passar à população essa ideia tão elementar, que numa democracia, quem manda é o eleitor, é o cidadão. E quem obedece é a autoridade, que é o servidor. Mas nós ainda temos, e passamos para os nossos concidadãos, aquela coisa dos tempos monárquicos. É o rei, ajoelhemo-nos todos. É o fidalgo, é amigo do rei. Merece um carro com motorista. Se houvesse na época, merece uma carruagem de ouro, né? Merece ganhar sem trabalhar, que era o que eles faziam, às custas dos escravos. Então, a gente tem uma filósofa que eu gosto muito, e ela dizia o seguinte, que nós consumimos a democracia, mas não nos preocupamos em construir a democracia. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, nós estamos aqui na televisão falando o que nós queremos agora, temos liberdade. Claro. Nós podemos ir e sair, viajar, isso é democracia. Nós podemos dormir sabendo que nenhum policial vai bater a nossa porta durante a noite, sem um mandado judicial, sem que alguém, sem que a sociedade organizada determine. Isso é democracia. Quer dizer, nós usufruímos disso tudo. Nós falamos o que queremos, viajamos, mas nós não temos tempo para construir a democracia. Marque uma reunião de condomínio, vão 4 ou 5, e os outros? Marca uma reunião de associação de moradores, quem são? Os gatos pingados. Marca uma reunião de sindicato, quem são? Frequentemente, pessoas interessadas em alçar ou servir a certos partidos, ou com outros interesses que nem sempre são tão generosos como parece. Márcio, eu concordo que nós vivemos na democracia aqui. É um passo bonito, só que está dentro de uma gaiola. A gaiola nos prende. A gente é obediente. O Brasil, até hoje, vive na escravidão. Nós somos escravos da obediência. E a população, mesmo os cursos que você falou, é escravo da gente e da gaiola. A gente tem que entender isso. Não tem essa democracia, é uma fantasia. Olha só, e a população acredita que tem que pedir favor, sim. A nossa cultura é essa. O escravo, para sobreviver,
tem que ser bonzinho para não levar Eu chicotado. volto a dizer, e o que é que se faz diante disso? Ô Zé, o que se faz? Eu acho que o que tem que fazer é buscar uma estratégia diferente. Sim. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Nós dizemos que democracia não existe, mas em junho de 2013, houve manifestações de rua que nunca tinha havido. E surpreendeu todo mundo e abalou os alicerces da nossa estrutura política. E esse movimento foi um movimento estritamente democrático. Agora, tinha duas características muito interessantes. O primeiro é que não tinha partido político. Não tinha ideologia, no sentido de direita, esquerda, coxinha, não coxinha, salame, como é? Sanduíche, sei lá, nada. Tinha cidadão ali. A outra é que era um movimento pacífico. E como é que acabou esse movimento? No momento que entrou a violência, que entraram os black blocs, que começou-se a destruir as coisas, quando entrou o ódio, a raiva, o antagonismo. Aí então o que é que aconteceu com os cidadãos? Rapidamente se recolheram, acabaram as manifestações. Então a democracia é possível se nós tivermos, e nós temos exemplos mundiais. O Mahatma Gandhi levantou um povo paupérrimo e conseguiu a independência do país dele sem dar um tiro. Quer dizer, ele parece que levou um tiro, não sei se foi uma facada no final, mas sem incitar a guerra nem a violência. O Mandela passou 27 anos preso e quando saiu, o que é que ele disse? Deu a mão ao seu adversário, por quê? Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele era inteligente. Sim, ele disse, se eu for me opor a esse camarada, ele disse literalmente para os colegas dele, se nós nos fizermos com eles, a maioria branca, a minoria branca lá, né, que governava, se nós fizermos com ele o que eles fizeram conosco, nós nos igualamos a eles, não melhorou nada. E com isso ele conseguiu a independência do país dele. Eu gostaria de acreditar no que você falou. Mas ver esse movimento de rua, tá? O Hitler fez igualzinho. Ora, foi pacífico, será? Oh, caramba, isso tem um movimento, isso gerou o que está acontecendo agora. Não é essa coisa toda, não. O Hitler fez isso exatamente e chegou a poder naquela coisa terrível. Então, olha só, eu gostaria de acreditar, sim. Não tem partido político, sem partido da rua, dois, 3 milhões de pessoas. Ora... Desculpa. Você acredita em partido político no Brasil? Não, você falou que não, aquela manifestação não tinha partido político. Tinha capital, sim, investiu para fazer isso. Cara, não está no jornal. Nada disso é por acaso. Nada, eu gostaria de acreditar, numa boa. Eu acho que... Deu o quê? Vamos deixar o Luiz desempatar. Não tem impacto. Eu não vou entrar nesse assunto. Não tem impacto. Então, olha só, o que aconteceu? Foi terminou, acabou nessa coisa toda que está acontecendo. Era para derrubar, derrubou. Aí foi pior, foi. Então, olha só, nada disso por acaso. A gente fica achando que a mídia coloca, a gente começa a pensar igual, e a repetição faz com que a gente repita também. Não vejo bem assim. No mundo, eu acho, nada é por acaso. O acaso, ora, para acontecer, é muito por acaso. Pulando a cerca, o modelo capital, a multinacional, não tem por acaso, tem interesse. E o Brasil, desculpa, o Brasil não é um país, é um continente, tem tudo. Tem sol, tem ar, petróleo, nióbio, floresta, tem tudo. Aqui é bom. Aqui é um bom negócio. Um bom negócio para tudo. Inclusive para a medicina, entre aspas. Negócio.
Fala do eixo. Nós temos 10 minutos aí, já foi sinalizado. Essa discussão de 2013, eu não vou entrar, não porque eu não tenho uma posição clara assim, na minha cabeça, distante do professor Márcio, Dr. Márcio, colega, porque eu acho que é uma discussão que vai se estender muito, vai matar nosso tempo, a gente não vai sair com desempate, como me pediu o Inácio aqui que eu desempatasse. Não vamos sair com desempate Não aqui. É um prazer debater com o doutor Márcio. A gente vai ter que começar a discutir conceitos sobre democracia. Eu acho que assim, nós não chegamos a amadurecer no Brasil o que se chama de Estado Democrático de Direito. Não chegou nem a se amadurecer. Quando se tentou isso agora no final do século XX, está sendo totalmente destruído. Nós estamos na ponta do rabo do cavalo, num crescimento negativo em termos de direitos. Isso aí é visível cada dia que passa. Acho que o movimento de 2013 ele tem várias explicações. Há um debate acadêmico sobre isso forte, mas em nenhum desses debates há alguém que defenda de alguma forma que tenha sido alguma coisa espontânea, até porque já existe comprovação clara de grupos políticos, partidários ou não, mas grupos políticos, inclusive de fora do Brasil, que fizeram movimentos como a Primavera Árabe, participaram de movimentos europeus na Turquia, e que financiaram diretamente MBL comprovados, né? Isso está até na imprensa convencional já a publicação. Então, assim, essa discussão acho que é discussão longa. O que eu acho, eu concordo inteiramente com o que o Márcio falou, é que quem vai conseguir mudar o modelo da nossa medicina é quem sofre a nossa medicina, a população. Se não partir dela, eu escrevi um breviário, um livrinho há uns anos atrás, e que o último capítulo dizia que a conta não fecha, mas eu termino concluindo isso. Quer dizer, eu não espero dos médicos, eu não espero da ciência, eu não espero que ninguém mude esse curso, porque é um curso econômico-político. E quem resolve o curso econômico-político é a população mesmo, unida, se conseguir pensar no outro sentido. E no momento, o que está sendo praticado em termos de propaganda ou de construção da ideologia para essa democracia ou essa população economicamente ativa, que é quem decide as coisas no país, é uma coisa completamente diferente de um projeto coletivo, de um projeto que seja voltado para essa relação médica de qualidade. O que se preconiza hoje, tanto para os médicos, é que eles ajam como empreendedores, a cabeça de empreendedores, né? Foi um debate recente, onde se vangloriavam falando isso. Nós médicos temos que ser empreendedores, nós temos que pensar nesse novo modelo, que continua a relação de mercado. A relação de vender mercadoria, ela não é inata do ser humano, não foi sempre assim. Quem leu o Karl Polanyi sabe que isso é uma coisa dos últimos 300 anos. Né? A medicina tem que recuperar uma outra forma de relação que não dependa da relação trabalho-valor, né? A nossa relação entre médico e paciente, ela tem que ter duas coisas fundamentais, que é o paciente, o médico, e o sofrimento, e uma desproporção de saberes. Isso tem que ter. Então, que se trate isso como mercadoria, isso é uma coisa do nosso tempo, mas não precisa ser obrigatoriamente assim. Então, eu acho que a questão de você sempre ter que trabalhar com mercadoria, com financiamento, vai dar um bolo sempre, vai ser sempre discussão jurídica. Eu fui num debate num Globo recente, que eu não tinha nem o que falar, porque o que se falava era, como é que nós vamos resolver o problema dos planos de saúde? Eu falei, não sei como vamos resolver, não vamos resolver nunca, isso vai ser sempre jurídico, vai ser sempre litigioso, porque vocês estão trabalhando com uma coisa que é saúde como mercadoria e chamando um indivíduo que está doente de cliente. E o que você está dando direito a ele, dando direito como consumidor. Então vai ser esse inferno sempre de litígio, nego brigando na rua. Agora, quando as pessoas foram para a rua, mesmo em 2013, ninguém foi com plaquinha, queremos menos reajuste. As pessoas iam pedir saúde. Né? E quando falavam em saúde, também não falavam nem de prevenção. O que as pessoas querem é um alívio, é um auxílio no momento que ela está sofrendo. É isso que o Estado tem que dar. O Estado, quando eu digo, é a nossa sociedade. A definição de sociedade ela também é complexa. Eu prefiro a definição de comunidade, porque na sociedade você pode ter alguém que eu sou dono de 1%, o outro é dono de 60%, isso é uma sociedade. Então, o pensamento entre sociedade e comunidade é um pensamento já diferente, que a gente também teria que trabalhar, porque comunidade traz essa coisa do comum. Só que falar a palavra comum hoje é um terror, porque as pessoas falam que vão pensar em comunismo, onde as pessoas comem crianças. Então, assim, comum, quando eu penso no bem comum, isso é o grande valor que a gente tinha que trabalhar dentro de um projeto de qualquer medicina que seja. Eu vou falar sem quem sou. Eu acho, vamos voltar à medicina,
Na minha visão, medicina é arte e ciência. Ciência, qualquer indivíduo pode ser treinado. A arte é encontrar o outro, tá? Ao encontro do outro. Isso parece que está diminuindo. E a É um ciência... valor estético kantiano Não, de você ter uma estética de vida. Onde Então, você... e a ciência está tomando... Por isso é arte. A ciência está tomando todo espaço com a economia, a visão, outra visão. E o outro? Eu sou médico em função de mim, primeiro, para ter o que fazer, o que colocar. E o outro? O outro é o quê? É um paciente? É um objeto? É uma doença? É o que o outro? Então, a minha visão, e a arte é o belo, o eterno. Então, o outro, então, o médico, eu acho que todas as profissões liberais, em geral, o outro é secundário. Começa comigo, o meu sucesso. O maior problema da ética médica hoje é que não há outro. Pois é. Então, o outro. Agora, o médico, como cidadão, primeiro, cidadão, muitas vezes, a maioria das vezes, se esconde atrás da roupa branca, para não ter uma visão maior, a visão coletiva do outro, uma visão revolucionária. Se esconde com o seu saber, com a roupa branca. Eu sou médico. Olha só, se esconde. A visão que eu tenho, e trazer os colegas aqui, coração da medicina, participação médica, é não se esconder atrás da roupa branca. Roupa branca é para sendo cirúrgico. Aqui é falar em português, em brasileiro. E a gente se esconde na roupa branca, falando em medicamente para ser importante. Então, fala, Inácio, fala. Quanto tempo? Acabou o tempo? Nós temos 1 minuto, eu vou fazer uma provocação aqui do Daniel. Nós vamos marcar uma data para discutir uma coisa chamada medicina baseada em valor, que tem um nome maravilhoso, é uma grande falácia que está entrando no Brasil. O valor médico. Discussão Então, de valor e ética em medicina e em gestão. olha só, Um grande tema. vou deixar marcado o doutor Luiz, convidar o doutor Márcio Carlos, em outubro, dá um tempo. Um dia escolher de outubro, pode ser. Vamos, uma sexta-feira de outubro, colocar o valor médico. Esse debate é eterno aqui. Já que o José não nos dá um programa mensal, nós vamos vir mensalmente aqui. Não é verdade. Não é verdade. Olha, Eu estou ficando à vontade cada vez mais. Hein? Olha, Sendado. Bom, eu vou agradecer ao doutor Márcio, com o maior prazer. Debater com Vossa Excelência é um grande prazer. E com um prazer é mais gostoso. Luiz, então você vai voltar em outubro e vai ter um encontro no coração da medicina em setembro. Olha só. Então vamos terminar o programa cantando. 1, 2, 3, pulando a seca. Outra vez. Isso. Canta, pô! 1, 2, 3, pulando a cerca outra vez. Valeu! Não tem que falar, tem que fazer.